muita coisa acontecendo. Vamos começar pelo final. Dico Ole demitido do time do Retrô, depois que o Retrô acabou perdendo para o Maguari por 3-1. Foi justa a demissão dele, Marcos? O que se passa na cabeça do Laércio Guerra, Marcos Leandro? Pois é, Juninho, assim, se não tiver havido nenhuma discussão, né, o fato que a gente sabe que acontece no futebol, né, clima quente, o Retrô começa um ano com complicações, né, com 2 resultados ruins, não dá pra gente entender, né, com 2 jogos, mesmo sendo 2 resultados ruins, como eu falei, convicção zero, né, você demitir um treinador que está fazendo desde a pré-temporada com 2 jogos, você demitir o treinador, né, então convicção nenhuma. Separar aqui bem as coisas. Se você me perguntar, acho que a gente falou aqui no programa passado, se Dico Ulley era o técnico para ser do Retrô esse ano, eu disse que não. Acho que é muito, muito cedo para ele voltar para o Retrô. Acho que ele tem que ter rodado mais, incorporado mais bagagem ao seu trabalho, né? Mas isso é um ponto, ele não deveria ter voltado. Mas volta, começa uma pré-temporada e com 2 jogos é demitido, convicção zero nisso. Se não tiver havido nenhuma briga, nenhuma discussão, convicção zero você demitir um treinador com 2 jogos. E aí, Edson, você acha que foi correta a decisão do Laércio Guerra? Pois é, como o Marcos bem falou, gente, acho que se não houve nenhum problema interno, eu acho que é inadmissível, né, incompreensível, na verdade, a gente entender essa demissão com apenas 2 jogos. Né? Foram realmente 2 resultados ruins para o Retrô, né, um empate e acaba sendo eliminado nos pênaltis na Copa do Nordeste, né, contra o Motoclube. E a atuação de ontem não foi a atuação das melhores, realmente, do Retrô contra o Maguari, mas com apenas 2 jogos no início de temporada é incompreensível, caso não tenha havido algum problema interno, a demissão do Dico Ulley. E mostra também a questão da convicção, né, como foi falado. Como é que você traz um treinador se você não tem convicção no trabalho dele? Né? Quando foi falado, né, o anúncio do Dico após a saída do Itamar, já no final da Série D, eu até falei na rádio que eu acho que o Retrô ia buscar um treinador até de nome, né, na Série C, até porque a gente imagina que o objetivo do Retrô nessa temporada é conquistar um acesso para a Série B. Então eu imaginava que o Retrô fosse buscar um treinador que tivesse mais cancha, né, mais nome aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso acabou não acontecendo. Vamos ver agora qual vai ser os próximos passos aí do Retrô para buscar esse novo treinador para a sequência da temporada. O problema interno, Marcos Leandro, se chama Laércio Guerra. Não é do jeito que ele quer, então tchau. É por isso que eu acho que o treinador do Retrô precisa ter nome, precisa ter qualidade, precisa ter currículo, precisa ter história, para que o Laércio Guerra não mude e tire e coloque na hora que ele quiser, Marcos Leandro. O treinador tem que ser cascudo para comandar o Retrô. Marcos, acha que o Santa deixou a desejar? Você vê a evolução do Santa em relação ao jogo contra o 13 ou não? Vi sim, acho que o Santa foi melhor do que o jogo contra o 13, apesar de ter empatado o jogo, né, e sofreu para empatar, né, porque empatou só, já caminhando para a reta final, 28 minutos do segundo tempo, com o João Pedro, mas foi um jogo muito quente, né, um jogo muito disputado. O fato da decisão ter saído na frente deu um gás ao time, né, o time ficou retraído atrás, só marcou forte, algumas faltas violentas, é verdade, mas o Santa aos poucos foi crescendo, né, se adaptando um pouco mais ao gramado do Odilon Ferreira e foi criando, né? Primeiro tempo foi com o Matheus Melo, principal jogador, perigoso, e aí o Santa peca na finalização, né? Thiaguinho sabe que não é um bom finalizador. O Gilvan sumido, né? Não conseguiu dar uma bola em gol. Então o Matheus foi mais perigoso no primeiro tempo. No segundo, curioso, né? O Santa foi para frente, conseguiu empatar com o João Pedro, e aí o Decisão teve 2, 3 chances de vencer o jogo, né? Uma sem goleiro, que o Davidson bateu por cima do travessão. Então foi um jogo muito interessante, e o Santa teve um domínio na maior parte do jogo, uma decisão foi muito perigosa. Não acho que o empate ficou até justo, né? Acho que o Santa cresceu em relação ao jogo do 13, né? Mas segue com a zaga muito, muito, muito frágil, Juninho. Acho que o Itamar sempre foi um treinador onde seus times foram muito fortes defensivamente, né? E esse Santa até agora não era. O Santa, o Michel, até agora, não se encaixou nesse time do Santa. O William Alves tenta com a sua experiência, né? Tentar segurar ali a zaga, mas 1 contra 1 não tem como pegar os adversários, né? E o goleiro até agora não se firmou. Talvez a pressão de ninguém saber quem é titular, né? Entrou o Moisés, falha essa saída de gol, né? O primeiro gol ele só acabou por cima, o gol de decisão. Então ele poderia ter sido um pouco mais seguro. Então a parte defensiva do Santa é muito falha, mas se comparar com o jogo contra o 13, houve sim a melhor.
É verdade, acho que o Marcos falou bem, houve uma melhora em relação ao jogo do 13, mas a gente ainda vê algumas falhas na equipe do Santa, né? Esse jogo foi o Moisés, né, que substituiu o David teve um problema no joelho, sentiu um incômodo e acabou não viajando com a delegação para a Sertânia, mas a gente viu que o primeiro gol é uma falha dele, né? Ele sai mal na bola ali, acabou ocasionando aquele bate-rebate ali na área que saiu o gol de decisão, e em outras jogadas também, assim, de cruzamento na área, ele acabou titubeando um pouco na saída de bola. Então, acho que foi um defeito ali que mostrou o Moisés nesse primeiro jogo dele aí como titular do Santa. Como o Marcos bem falou, a zaga realmente ainda tá deixando um pouco a desejar, né? Principalmente o Michel, não fez boas partidas nem contra o 13, nem nesse jogo contra o Decisão. Achei que ele um pouco titubeou em algumas jogadas também, né? O Santa também foi um pouco afobado, né? Quando teve o maior domínio do jogo ali, após o gol no primeiro tempo, se afobou um pouco na questão da finalização. Tinha jogadas que tinha jogador melhor posicionado ali para receber a bola e acabavam finalizando ali, acho que os jogadores mais buscando jogada individual, tentando empatar a partida. Mas se a gente for analisar num contexto geral, para a partida que foi o 13, houve uma melhora, mas o Santos ainda precisa evoluir um pouco mais para ter um time competitivo para a sequência da temporada. Eu tenho um negócio que o Marcos falou aí que eu achei que é bem interessante, né? A quantidade de falhas da defesa do Santa foi uma festa, né? E assim, não foram falhas individuais. Foram falhas, para mim, que tem o dedo de Itamar Schulli. Por exemplo, no lance do primeiro gol, se você observa o início da jogada, quem está marcando, acho que é Gilmar o nome dele, né? O zagueiro o zagueiro do Gilmar Pitbull. Gilmar Pitbull. Quem está marcando o Gilmar Pitbull é o Matheus Melo, pô. Não tem nem estatura para marcar ele. Aí, obviamente, que ele se desvencilha da marcação e sobe com o goleiro, que perde com a mão. O goleiro com a mão, o cara com a cabeça, não interessa que o cara é alto, você tem que tirar a bola, tá dentro da área, você está perto do lance. E aí a falha do Moisés também, que acabou assumindo a vaga do David. Mas, para mim, foram duas falhas ali que aconteceram. Né? O zagueiro, que a marcação estava errada, que tinha que marcar o zagueiro era um cara mais alto, que já aconteceu no primeiro jogo, o próprio Itamar reclamou disso no primeiro jogo, e o goleiro que saiu errado, Marcos. E acrescentando só essas falhas aí coletivas, eu acho que individualmente alguns jogadores não começaram bem, né? O Michel, a gente já falou, o Totti na lateral direita até agora, mal, né? 2 jogos mal, saiu, né? Nesse jogo para a entrada do Israel, contra decisão, então o Totti mal, o Rodrigues, que a gente vinha cobrando, né? Que ficou no banco no primeiro jogo contra o 13, entrou e também não acrescentou muita coisa ao Santa, nem ofensivamente, nem defensivamente, errou alguns cruzamentos no ataque e na defesa também não conseguiu fechar bem. E assim, em decisão, muito tempo do jogo, ele ficou defendendo 1-0, né? Mas assim, me assustei muito quando estava 1-1, que decisão foi para cima tentar a vitória, conseguiu várias chances. Na verdade, que o Santa ali já estava bem modificado, né? A sua estrutura defensiva tinha sido modificada no meio de campo, mas a forma como o Santa deu chance ao retrô, ao decisão, me assustou bastante. Jogou bem, mas eu acho que esperava mais do Náutico, não, Marcos Leandro? Melhor vamos essa tela. Acho que a palavra não dá para não encaixar a palavra tropeço, né? Mas tinha empatado o jogo já na reta final, evitou a derrota, mas é tropeço, né? Se esperava muito mais do Náutico, né? Começou o jogo com tudo, né? Com o nigeriano Sam, com uma velocidade tremenda, né? O Marquinhos surpreendeu, colocou os dois, né? O Mezenga e o Sam de frente, o Sam correndo muito, criando chances, o Náutico cria 2 chances claras com 3 minutos, tem uma função com o Leopoldo encabeçada, mas depois vai parando, né? Vai parando, aí sai o Renato contundido, e aí o Petrolina abre o gol. Realmente futebol muito cruel, né? O Douglas Borges muito criticado, e aí falha, né? No primeira bola perigosa do Petrolina, ele falha no lance, né? E aí realmente dando mais margem ainda às críticas da torcida, né? Difícil mesmo a vida do goleiro Douglas Borges. Mas ele salvou ele no final, né, só para aproveitar esse tema goleiro, ele salvou lá na frente, né? Isso. E no final ele evitou a derrota, né? Acaba aliviando um pouco a barra, um cara a cara, um chute forte, queima-roupa, né? Ele acabou defendendo muito bem. Mas, assim, aí o Náutico foi criando chance, muitos cruzamentos na área. Podia ter empatado antes, poderia, né? Acho que o goleiro André Lucas, para mim, é o destaque da primeira rodada pernambucano, né? Acho que o goleiro do Jaguar foi muito bem também, o Everton, ponto central. Mas acho que por ser contra o Náutico, né, chamar a atenção nos aflitos, acho que o André Lucas é o destaque da primeira rodada. E aí meio que ameniza um pouco as críticas, né? Do Náutico, que é um time que criou muitas chances, mas não conseguiu ter a qualidade
para finalizar, né? Mas tem que melhorar, né? Era um jogo para ter ganho, sim. Melhor que o Petrolina, toda a expectativa que se criou, diminuiu, com alguns jogadores mantidos, com uma certa base já, e aí o Náutico não conseguiu vencer ainda. Fiquei a palavra tropeço, mas com também muito mérito, né, para o goleiro do Petrolina, que fez uma boa partida. Pois é, acho que esse resultado frustra muito, né, o torcedor do Náutico, que já vinha de cobrança, né, pelas campanhas seguidas aí na Série C, que o time acabou não conseguindo passar da primeira fase, né, estava desde agosto sem jogar, e aí volta para essa primeira partida, né, nos aflitos, contra o Petrolina, e quase que o Petrolina derruba aquela invencibilidade, né, do Náutico de 93 anos aí, estreando como mandante no Campeonato Pernambucano sem perder, né, quando eu lembrei muito do Gustavo Luquezzi, né, essa semana, quando a gente falou sobre essa questão, que ele falou que a gente estava zicando o Náutico, né, por conta dessa questão de 93 anos aí sem perder como mandante. E aí quando o Petrolina faz 1-0 e vai segurando o jogo ali no segundo tempo, me passou logo isso na cabeça. Né? Mas aí o Náutico conseguiu pressionar bem na segunda etapa, conseguiu gol de empate. 41 minutos do segundo tempo, quase que acaba o jogo. Pois é, o André Lucas, como o Marcos falou, pegou muito, né? Fez uma atuação muito boa, assim, fez grandes defesas, assim, lances bem difíceis, e o Náutico conseguiu ali um empate no finalzinho, né? Quase toma o segundo gol, né? O Douglas Borges ali, apesar da falha no primeiro gol, acabou salvando ali o que poderia ser uma derrota, né? O que seria ainda pior para o Náutico. Mas eu acho que realmente não tem como não taxar aí como frustrante esse empate do Náutico aí com o Petrolina na estreia. E para a cultura, o que me preocupa, Marcos, com o time do Náutico, é que eu vejo um time muito parecido com o que foi no ano de 2024, um time com as mesmas dificuldades, com a mesma lentidão, sem aquele cara no meio para bater no peito e dizer, dá em mim aqui que eu resolvo. É como se o Náutico estivesse montando sempre times parecidos. Eu acho que essa foi a frustração e o receio maior da torcida do Náutico. Será que vai ser o mesmo time, no mesmo nível de novo, Marcos? Acho que esse ano está mais forte, né? Está mais forte. Acho que o Patrick é esse cara, né? Não jogou tão bem assim. Teve excesso de preciosismo em alguns lances, né? Dá para ter chutado algumas bolas, né? A gente trabalhar demais. Mas acho que não, tem como melhorar, né? Tem como melhorar sim. Vai entrar para o Sérgio na próxima rodada, que é um finalizador melhor. Assim, acho que o time... me surpreendi também ele entrar com o Renato, né? O Renato, Marco Antônio e o Souza, né? 3 jogadores mais americanos, soltando um pouco mais o Marco Antônio, mas acho que o Giovani, né? Acho que ele deveria jogar, né? Então, realmente, me surpreendeu na escalação, mas acho que tem como crescer. Tem como crescer, esperar um pouco mais do Náutico, né? Esse começo precisa melhorar, né? A temporada não foi legal e estreou com um tropeço aí inevitável, mas não dizer tropeço, mas esperar um pouco mais, né? Acho que o time tem mais peças esse ano para render um pouco mais.